Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar mais um boletim do mercado do boi, entendendo o atual momento dos preços. A gente vem acompanhando aí uma firmeza maior dos preços, enfim, uma mudança de cara, principalmente aí em relação à oferta. Mas será que é uma mudança que vem para ficar? Será que é uma oferta que está se enxugando e deve se enxugar cada vez mais? Ou é apenas um movimento pontual? Enfim, o que esperar de uma demanda também de início de mês? Como é que esses pontos podem ajudar aí na precificação da arroba do boi gordo? Perguntas para quem entende, para quem acompanha o mercado no dia a dia. Está aqui comigo o Thiago Bernardino de Carvalho, pesquisador do CPEA. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender que momento é esse. Afinal de contas, o que tem aí, pelo menos em termos de sentimento, é de um mercado um pouco mais firme, mais sustentado. Isso é fato, Thiago? Olá, boa tarde, amigos do Notícias Agrícolas. Novamente, satisfação estar aqui junto com vocês para a gente entender um pouco aqui do mercado, né? De boi gordo nesse começo de abril aí, pós primeiro trimestre, pós Páscoa, né? Onde o mercado, ele, como você bem mencionou, o mercado ele vem buscando, de certa maneira, essa sustentação, seja, né, pela pressão de preços ao longo do mês aí de fevereiro, principalmente março, onde daí o pecuarista realmente ele segurou um pouco os animais, também dada a condição de pastagem, né, que voltou a chover depois de um janeiro, podemos dizer, bem seco, né, de difícil condições climáticas. Isso prejudicou realmente a evolução do pasto, isso prejudicou também o manejo dos animais. Então é um misto aí de busca de melhores negociações, somado a uma condição de certa maneira mais favorável em termos de pastagem. Então tudo isso pelo lado sim da oferta ajuda a gente a entender um pouquinho esse mercado nessa virada do mês. E aí vem a segunda ponta, né, que é a demanda. Demanda essa interna que tradicionalmente tem uma melhora na primeira quinzena, somado também uma diminuição dos estoques ao longo aí do primeiro trimestre, veio muita carne, né? A gente teve um dos maiores volumes de carne em termos de disponibilidade interna ao longo, né, de 2023, isso acaba tendo reflexo no mercado no período seguinte. Então a gente tem esse cenário aí nessa virada do mês, ou nesse começo do mês de abril, de um ajuste aí de uma oferta, de certa maneira, um pouco restrita no campo e uma demanda melhorando, né? Mas sempre lembrando que do outro lado também tem, né, tanto os compradores, os externos, mas também os compradores, a indústria, que realmente também vem trabalhando com uma margem, né, com uma escala, né, diminuindo um pouquinho, mas ainda um pouco confortável. Tiago, esses dois fatores que você colocou para a nossa discussão aqui, eles são suficientes para fazer o preço subir ou eles nesse primeiro momento dão ou garantem a sustentação de valores que já vinham sendo praticados? O que chama atenção, né, analisando, vamos dizer, a fase seguinte da produção do boi gordo, né, obviamente o processamento, mas a carne, eu estou falando, realmente a carne ela depreciou muito, tá, ao longo do mês de março no atacado paulista. A gente está falando de uma carne que saiu de 17,47 o quilo, carcaça casada, no atacado, chegando a 17,10 no último dia do mês, e começando também em abril a 16,04, 16,01, obviamente pressionando também as cotações do boi gordo. Mas o que eu quero dizer? Esse volume de queda da carne diminuiu, né? Ele estabilizou e até ontem a gente teve uma alta, né, no atacado, a carne subindo para 16,06. Então, de certa maneira, a gente vê que o mercado ele buscou essa sustentação, seja de um lado da oferta um pouco mais restrita, né, em termos de negociações, seja por lado das vendas, né, de atacado para o varejo, que conseguiu ter uma melhora.
de novo, varejo demandando, diminuiu estoque, assim como uma demanda do brasileiro pela carne bovina. Então é um mercado que ele realmente, a gente não vê um cenário tão forte de queda como foi o que foi mostrado ao longo do mês de março. A gente vê um mercado mais sustentável e sim buscando cotações maiores. O que o indicador tem mostrado em termos de preços, Thiago? O indicador ele vem acompanhando também o indicador de carne, né? Obviamente acaba o mês, se a gente pensar o mês, eu estou falando algo em torno de março 232, hoje o indicador médio desses primeiros dias do mês de abril, média de 228, mas a gente já observa negócios, né? Tem negócios nas duas pontas, né, abaixo de 225, acima de 235. Então, como eu disse, o mercado ele vem buscando esse ajuste aí de cotações com negociações aí de, obviamente, pecuaristas com volume, com prêmios um pouco superiores, entre outros, pecuaristas com a necessidade de venda, pecuaristas com uma qualidade do gado um pouco inferior. Então tudo isso ele acaba compondo a cesta do produto, né, do preço, mas é um indicador realmente que ele está um pouco abaixo do mês de março, mas aquela sustentação é mais firme, como eu disse, até mesmo da carne. Muito bem. Ou seja, preço da arroba sustentado, pelo menos por enquanto, por conta dessa questão do recuo da oferta e também dessa demanda um pouco mais agressiva, não vou dizer agressiva, mas enfim, acontecendo mais nesse início de mês, como é normal, como é tradição a gente vê. Agora, são dois pontos, Thiago, são dois pontos frágeis aí, porque o recuo da oferta, pelo que eu entendi, se deu em função de uma condição favorável de pasto. Quando essa pastagem começar a degradar, vai aparecer oferta, Thiago? Olha, pode sim aparecer essa oferta. A gente vale lembrar que a gente entra no outono, né? Acho que está claro para todo mundo, né? O dia tá escurecendo mais rápido, né? Então isso é a característica do outono, assim como para algumas regiões, principalmente aqui o Brasil Central, algumas regiões ainda chovendo, norte, nordeste, chovendo, algumas partes do centro-oeste chovendo bem, mas as condições de chuva já começam a diminuir, né? Então a gente entra também num cenário de transição, começando a entrar, né? Então a gente tem ainda uma condição interessante, mas uma condição de transição entre safra entre safra, que a gente pode ter sim problemas de pastagem para que não tenha um bom manejo. Então as condições de chuva, as condições de luminosidade, tudo isso pode ajudar na questão da oferta maior de animais, somado a desmame, né? Somado ao período de maio, onde que a gente busca o desmame desses animais. Então, tudo isso pode sim ser ingrediente, pelo lado da oferta. Por outro lado, a gente tem a demanda, que ela precisa realmente reagir para equilibrar esse mercado. Ou seja, você não descarta o aparecimento de mais oferta, então, daqui para frente. Vai depender de, como a gente disse, a condição de pastagem, o fôlego do pecuarista para manter esse animal na propriedade, a expectativa, né? A gente vê muitos pecuaristas dizendo que talvez segurem, né, para a virada da semana, assim por diante, mas vai depender sim do caixa, vai depender obviamente do ganho desses animais no campo, de peso que eu falo. Tudo isso pode fazer com que a gente tenha esse ajuste ainda e essa melhora, mas obviamente a gente sabe que tradicionalmente a gente tem um volume de descarte de animais maior nesse período do ano. Muito bem. O Edielson Oliveira está participando com a gente aqui pelo chat do YouTube. YouTube oficial do Notícias Agrícolas. Aliás, pessoal que está aí no chat, pessoal que está nos acompanhando pelo YouTube, não se esqueça de fazer a inscrição no canal, não se esqueça de deixar o seu like aí pra gente. Ele faz a seguinte pergunta, Thiago: quantos dias, em média, temos de escala de abate hoje? É uma pergunta que obviamente o pecuarista ele sente esse anseio, né, até para negociar o produto dele. Até obrigado pela pergunta, de Nelson. Vai variar, obviamente, de indústria para indústria, né, indústria de mercado interno, indústria exportadora, né, o que realmente ela tem uma condição até mesmo de garantia de escala, contratos, tudo isso depende muito, né? Mas a gente vê que realmente vem diminuindo essas escalas de animais, tinha ultrapassado os 10 dias, né?
nas últimas semanas, mas isso vem reduzindo, né? A gente já vê escalas bem mais abaixo aí do que 10 dias, então o mercado ele deu essa reagida. Antes era um pouco acima, hoje a gente já está falando abaixo, então é um mercado que ele busca com a necessidade do frigorífico buscar esse animal, completar a escala, assim como do pecuarista buscando preços melhores e segurando uma quantidade de animais aí um pouco maior no Dá para campo. considerar que é outro fator importante aí na formação de preço, Thiago? A escala encurtando? Sim, sim, evidentemente. Como eu disse, lógico que vai depender da operação, tá? Da operação de cada frigorífico. Às vezes eu posso ter até mesmo uma escala enxuta, né, para balcão, né, onde eu tenho que sair para buscar mais, mas eu posso ter um balcão mais longo por causa dos contratos, mas em média realmente é um fator importante para a gente entender como se vai dar essa dinâmica, né, até a formação do preço, muito vinculada às escalas de abate. Muito bom. Ô, Tiago, a gente tem ouvido aqui Uhum. duas vertentes, basicamente, em relação ao que vem em termos de oferta de animais por aí. Uma vertente achando ou considerando que boa parte dos animais que poderiam ser levados aí para final de safra já foram utilizados antecipadamente, né? Seja lá no final do ano passado, quando a gente teve recordes aí de animais abatidos, e mesmo nesse início do ano, quando a gente viu aí aumentando bastante o volume de abate aqui no Brasil. Uh, e uma outra vertente que acha que não, que ainda temos um ciclo pecuário ativo, que mesmo que a gente tenha tido essa oferta maior de animais no primeiro bimestre, no primeiro trimestre, a gente ainda tem muitos animais para serem colocados para negociação nesse final de safra. E, portanto, tem dois pontos aí, né? Muita oferta, barrigada maior dos preços no final de safra. Menor oferta por conta dessa antecipação que alguns relatam, uma barrigada menor aí no final de safra. Onde você está? O que você acha, Tiago, que pode acontecer? Joia, tem um meio termo aí, né? O ponto do meio, né, Tiago? Quando a gente vai responder perguntas assim, né? Não vou dizer delicadas, mas perguntas importantes, usa o igual economista. Como bom economista, depende, né? Vamos lá, mas sem fugir da pergunta, brincadeiras à parte, é uma pergunta importante. A gente sempre tem que lembrar, sim, a gente abateu muita novilha no passado. Novilha é um produto muito buscado ou demandado pelo mercado chinês, por exemplo. Muita gente observando preços menores do boi gordo no final do ano e até mesmo ao longo de 2024, não fez a estação de monta, então também descartou mais vacas jovens. Então tudo isso, sim, pode ser um ingrediente para a gente ter essa restrição de oferta. Mas a gente tem que sempre lembrar que é um passo atrás. A gente fez muito investimento em 2021 e 2022. Então o 22 ele nasceu em 23 e teoricamente desmama em 24, e aí isso carrega também uma fêmea. De novo, podemos sim ter um volume menor? Eu acredito que sim, mas ainda eu acredito que a gente vai encontrar no mercado um volume ainda de abate de animais, eu acho que uma oferta um pouco maior, principalmente nesse semestre, podemos dizer, né? O primeiro já foi. Isso foi notado até pelos preços caindo, né? Vindo de todo o cenário, seja de desova por causa de pasto, seja pelo consumo muito fraco, principalmente nos primeiros 2 meses do ano, mas tudo isso também pela oferta de animais de aumento de produção, aumento de produtividade nos últimos 2, 3 anos. Então, o reflexo da produção ainda de 22 a gente vai sentir em 24. Isso é natural do ciclo pecuário, tá? E mesmo em Então, termos de produção de carne, né, de produtividade do animal, né, Tiago, tem aumentado sim, bastante, né? a gente vem produzindo, né, cada vez mais volume de carne, né? Isso é notório. Os números, né? Muitas vezes aí os números
estão abertos, aí podemos dizer, no mercado, né? Se a gente olha, por exemplo, a produtividade, né? O quanto isso daí fazendo estado por estado, cada estado tendo a sua característica, né? Comum de cada um, mas quando a gente olha a produtividade, por exemplo, eu pego o estado de São Paulo, né? O estado de São Paulo, o novilho, que é o gado jovem, né? Vamos dizer, o grande gado também demandado pelas exportações, ele sai de uma produtividade de quilogramas por animal de 2018 de 249 quilogramas para 2023 de 299,94, 300 quilogramas. Então é um aumento de 20%, Sim. só de novilho, não estou falando de boi gordo. Boi gordo sai de 295 quilogramas por cabeça para 304 quilogramas. Então é um salto interessantíssimo, mas pensando no novilho, né, no gado jovem, no macho jovem, é mais de 20% de aumento de produtividade. Então, o rebanho brasileiro melhorou. Isso só para a gente citar São Paulo. Outros estados, idem, né? Eu pego, por exemplo, o Goiás, aqui, vizinho de São Paulo. Novilho também. Novilho aumentou quase 9% o peso, chegando a 302 quilogramas em 2023. Novilha também aumentou mais de 8,5%. Então, a produtividade do animal aumentou. A oferta aumentou. As exportações, praticamente a mesma coisa que 2022. Aumentou, bateu o recorde, mas não foi assim, não aumentou 8, 20%, que aumentou a produtividade de carne, tá? Então, por isso a gente tem esse reflexo. Então, por isso a gente teve esse cenário bem pressionado. Por mais que o consumo, ele deu sinais, sim, de um pouco melhora no carnaval, pontualmente, na Páscoa, a gente ainda tem um reflexo de uma produtividade maior. Então, isso ajuda a aumentar a escala, a produção do frigorífico, número de cabeça, sim, mas eu tenho a produção de carne. Vale lembrar, uma pergunta que a gente tem que sempre também fazer, né? Eu abato 1.000 cabeças, mas essas 1.000 cabeças me produzem quanto de carne? Quanto de carne eu estoco? Quanto de carne eu desovo? Né? Então, essa é a engrenagem que eu preciso entender. Então, tem todo esse cenário ainda de maior produtividade que pode levar ainda a descarte de animais por causa do ciclo produtivo, por causa do aumento de produção. Muito bem. Muito boa análise. Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador do CPEA, aqui com a gente, trazendo informações importantes, obviamente, para ser considerado aí na hora de você fazer o seu planejamento mesmo para comercialização, entender o que você pode produzir, o que não pode produzir, enfim, a que custo isso vai ser produzido. Tiago, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui com a gente, sempre bom te ouvir, volte sempre, meu amigo. Eu que agradeço, é sempre um prazer, né, estar aqui junto com vocês, e a gente volta aí trazendo boas notícias para o pecuarista, para a cadeia de pecuária nacional, que com certeza eu acredito ainda que vai ter um ano muito interessante aí pela frente. De desafios, mas um ano muito interessante pela frente. É isso aí. Obrigado, abraço. Um forte abraço, tudo de bom. Tá aí Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador do CPEA, trazendo informações do mercado do boi aqui pra gente. Vamos ver como estão os negócios na B3, de olho na tela, lembrando que o mercado ainda não está fechado. Abril, R$ 231,55, queda de 0,11%. Já o maio sobe 0,31%, sobe bem aí o maio, R$ 230. O junho já negocia a R$ 232, com alta de 0,43%. A mesma alta para julho, que está negociando nesse momento a R$ 235 por arroba. Indicador CPEA fechou o dia de ontem com queda de 0,57% a R$ 227,30. São os números de andamento do mercado lá na B3, Mercado Futuro, para que você também acompanhe aqui com a gente toda a formação de preços aí do mercado do boi. Daqui a pouco a gente volta com outras informações, mais destaques, notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.